Olá, meus queridos alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática dessa semana. Quero parabenizar todos que participaram do nosso momento de Tira Dúvidas de Matemática, que a gente fez ao vivo, não é? Na quinta-feira passada. Então essa semana possivelmente tenha novamente, e aí eu estou esperando a participação de todos vocês, tá bom? Olha só, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho divisão. Por que a gente vai revisar divisão? Porque muitas vezes eu percebo que vocês ainda se confundem um pouquinho. Então, hora de tirar nossas dúvidas para que a gente não passe despercebido aí a divisão, que é tão importante para outros assuntos da matemática, tá certo? Não só a divisão, mas como a multiplicação também, tá bom? Então, hoje a tia trouxe para vocês um joguinho que vai nos ajudar a revisar um pouquinho desse conteúdo de divisão, para que então nós possamos relembrar aquele conteúdo do inteiro das frações, uma parte de um inteiro, aprender a calcular, não é? A gente vai revisar aí como é que a gente aprende a calcular, para que a gente depois entre aí nos números decimais, revisando um pouquinho eles também, tá bom? Olha só, gente, esse jogo se chama A Corrida da Divisão, A Corrida do Resto, tem vários nomes, mas enfim, ele envolve a divisão. Então a tia desenhou aqui um tabuleiro no quadro, que vocês também podem estar reproduzindo ele no caderno para jogar com o papai, com a mamãe em casa, com o irmão, para praticar um pouquinho. Então ele é bem simples, ó. Se eu preciso desenhar aqui saída e chegada, pode colocar a quantidade que vocês quiserem. Caso tenha mais de um participante, vocês também podem dividir aqui, ó. Caso queiram 4 pessoas, 1, 2, 3, 4. O importante é que cada coluna seja de um jogador, tá bom? E aí vocês podem construir círculozinhos como esse que a tia Ju trouxe aqui, ó. Jogador 1, jogador 2, pode colocar o nome, personalizar bem bonitinho. Pode escolher também cores iguais, desde que identifique de quem é quem. E aí vocês vão escolher uma cor, ou convidar alguém para jogar, tá bom? Para praticar um pouquinho de visão. Então aqui vai estar o jogador 1, jogador 2 e o jogador 1. Como é que a gente inicia, não é? Que é a saída e quem chegar aqui primeiro ganha. Então, como é? A tia fez aqui uma seleção de 15 divisões, tá? Essas divisões também nos ajudam a refletir sobre o inverso da operação da divisão. Qual é a operação matemática inversa da divisão? Estão lembrados? É a multiplicação. Então, quando, por exemplo, eu falo aqui, ó, 32 dividido por 4, eu vou procurar um número que eu multiplique por 4 que dê 32. Não é assim que a gente aprendeu? Então, vocês podem escrever em pedacinhos até menores de folha algumas divisões, tá? Algumas divisões. E divisões exatas e divisões inexatas, tá certo? Divisões simples mesmo, em que o dividendo tenha pelo menos 2 algarismos. 1 ou 2 algarismos, tá bom? E aí, essas cartas são embaralhadas, tá? A gente embaralha primeiro e deixa em um local que a gente consiga pegar depois. E aí, tira no pau ímpar ou no jogo do pedra, papel e tesoura, qualquer uma das formas de disputar para ver quem vai começar primeiro. Então, digamos que o primeiro jogador tenha começado. Então, aí ele vai retirar uma das cartas. Ele pegou aqui, ó, 13 dividido por 2. Então, quanto é 13 dividido por 2? E aí? Que número eu multiplico por 2, que dá igual a 13, ou próximo de 13? E aí? É o número 6, não é? Muito bem, é o número 6. Por quê? Porque 6 vezes 2 é igual a 12. 12 é o número mais próximo de 13, não é? Eu tenho 12. Para chegar a 13, quanto eu preciso? 1. Então, o jogador 1 avança uma casa. Entenderam? Aí agora é a vez do jogador 2. O jogador 2 vai retirar outra continha. 40 dividido por 8. 40 dividido por 8. Então, aqui, 40 dividido por 8. Que número eu multiplico por 8 que dá igual a 40? E aí, que número é? 5. É uma divisão exata. Então, se é divisão exata, o jogador 2 ele não vai avançar. Tá? O resto não é 0, o resto dessa divisão. Então, ele não avança porque sobrou 0. Então, ele não avança. Passou a vez para o jogador 1. Jogador 1 tirou 17 dividido por 3. Vocês podem escolher qualquer continha, tá bom, gente? 17 dividido por 3. E aí? Que número eu multiplico por 3 que dá igual ou próximo a 17? Que número é, gente? Respondam aí, viu?
É o número, se for 6, 6 vezes 3 vai dar igual a 18, vai passar, então é menos que 6. Que número vai ser o 5? O 5. Quanto é 5 vezes 3? 15. Eu tenho 15, para chegar a 17, quanto eu preciso? Ó, 2, não é? Então o jogador 1 vai avançar 2 casas, então ó, 1, 2, parou aqui. E o jogador ainda está aqui na saída. Vamos lá, boa sorte, jogador 2, não é? Então vamos lá, pegamos outro. 75 dividido por 7. Que número eu multiplico por 7 que chega próximo de 75? E aí? Vamos pensar? Começando pelo 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. Não é? Tá subindo. 7 vezes 9, 63, não é? E 7 vezes 10, 70. E aí, vai ser o 10, não é? Então, 7 vezes 10 é igual a 70, tá bom? Então, se eu sei que 7 vezes 10 é igual a 70, sobrou quanto? 5. Então, o jogador 2 aí, ó, deu uma virada boa. 1, 2, 3, 4, 5. Já tá lá em cima. Entenderam como é que acontece? Então, vocês vão procurar divisões em que tenha resto e outras no meio. Você pode colocar umas que não tenha resto também, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, 25 dividido por 6. É a vez do jogador 1. 25 dividido por 6 vai dar igual a quanto? A 4, não é? 4 vezes 6, 24. Para chegar a 25, 1. Jogador 1 avança uma casa. Certo? Vocês podem construir, gente, maior. Aqui a tia só construiu essa parte por conta do tamanho. Mas vocês podem construir um bem grandão numa folha de caderno, o tamanho de uma folha de caderno inteira, tá certo? 72 dividido por 8. Então, que número eu multiplico por 8 que dá igual a 72? E aí? Quanto é 9 vezes 9? A gente sabe que é 81. E 9 vezes 8? 72. Então, o jogador 2 não vai avançar nenhuma casa, porque o resto é 0. É uma divisão exata, então não avança, tá bom? Veja o jogador 1. 29 dividido por 9. Não é isso? É. 29 dividido por 9. 9 vezes 3 dá igual a 27. 27 para chegar a 29, quanto falta? 2. Então, aí o jogador 1, ó. 1, 2. Tá faltando só um para ele chegar aqui, tá bom? Veja o jogador 2. Então, vocês podem convidar o primo, a prima e jogar aqui, ó. Quanto mais colunas vocês dividirem, mais jogadores poderão participar. Próximo. 50 dividido por 3. Então, 50 dividido por 3. E aí? Que número eu multiplico por 3 que dá igual a 50? E aí? Será o 15, o 16, talvez. Então, vocês vão sempre estar pensando em números, ó. 15 vezes 3 é igual a 45, não é? 16 vezes 3 é igual a 48. Então, vai ser o 16, não é? Dá igual a 48. Eu tenho 48. Para chegar a 50, quanto eu preciso? Preciso de 2. E aí, o jogador 2 vai vencer a partida, porque 1, 2, ganhou. E aí, gostaram desse jogo do resto da divisão? Bem interessante, né, gente? Aí tem outras continhas que a gente pode estar construindo aí. Eu construí 15, tá? Eu fiz 15 continhas. Caso, por exemplo, vocês façam um tabuleiro muito grande e acabe as continhas e ninguém chegue ao final, vocês podem encerrar e ver quem ficou na frente, quem ficou primeiro na frente, tá? Quem chegou mais próximo da chegada. E aí ganha o jogo, tá bom? Gostaram do nosso joguinho? Então agora, gente, a gente vai rever um pouquinho aquele assunto que eu acabei de falar sobre como calcular uma parte de um inteiro através das frações. Vamos lá? Então, turminha, agora nós vamos revisar como é que a gente vai calcular o inteiro de uma fração. Então, a tia trouxe aqui alguns exemplos para vocês observarem. Nessa figura geométrica aqui, nós temos um triângulo, não é? Então, ela está dividida em duas partes. Então, isso aqui é um meio, isso aqui é um meio. Juntando dois meios, um meio mais um meio vai dar igual a um inteiro, que é uma figura inteira. Não foi assim que a gente aprendeu? Não é? Então, ó, nós temos aqui o triângulo que está dividido em duas partes. Então, o lado de cá,
ele vai valer 1/2. Não é assim que a gente faz a fração? E aqui vai valer também 1/2. Não são partes iguais? Então, ó, 1/2 mais 1/2 dá igual a 2/2. Que isso aqui, sempre que o numerador for igual ao denominador, o resultado sempre não vai ser 1, não é? Porque 2 dividido por 2, o traço da fração funciona como uma divisão, não é assim que a gente viu? Ó, revisando, viu? Então, aqui vai ser sempre igual a 1 inteiro, não é? Então, aqui a tia trouxe alguns exemplos para vocês. Essa daqui, por exemplo, esse retângulo amarelo, ele está dividido em 9 partes, não é? Então, cada parte dessa representa seis partes. Então, cada um deles representa 1/6. Então, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6. Que é uma parte de 6 partes que existem, tá certo? Então, esse daqui, cada um deles vai valer 1/6, porque é uma parte de 6 partes que eu tenho. Não é assim? Então, ó, se eu somar 1/6 mais 1/6 mais 1/6, repetir isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar isso aqui, lembra que na adição e subtração de frações, a gente repete o denominador, que é a parte de baixo, e soma só o numerador? Estão lembrados disso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/6. Novamente aqui, ó. Numerador e denominadores iguais. Então, isso aqui vai ser sempre igual a 1. Não é? 1 inteiro. Certo? Então, a partir desses dois exemplos aí, que vocês já revisaram um pouquinho, a gente vai aprender a calcular quanto vale cada parte de um inteiro. Por exemplo, esse círculo aqui, eu dividi ele em 8 partes. 8 partes, tá bom? Então, se eu disser assim, esse círculo inteiro, do jeito que ele tá aqui na minha mão, ele vale 48, digamos assim, tá? Cada partezinha dessa vai valer quanto? Ou se eu der outro valor para ele, se eu disser assim, ó, esse círculo aqui, ele vale 80. Cada partezinha dessa vai valer quanto? Ou se eu dissesse que ele vale 40, cada parte vai valer quanto? Então, é isso que nós vamos revisar agora. Então, a gente já sabe que cada partezinha dessa é correspondente a 1/8, porque é uma parte de 8 partes que existe, não é? Agora, se eu dou um valor para esse número aqui, por exemplo, para esse círculo, se eu disser que esse círculo todo vale 64, é o total dele, ele vale 64, uma partezinha só vai valer quanto? É isso que a gente vai revisar. Então, estão lembrados disso aqui? 1/8 de 64. Então, para isso a gente precisa da revisão. Então, por isso que na nossa aula de hoje a gente já começou revendo aí a divisão, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu pego o total, 64, e divido entre 8 partes iguais, ó. 64 é tudo isso, e uma partezinha só. Que valor eu somo, são partes iguais, 8 vezes, que dá igual a 64. É o mesmo que eu pegue 64 dividido por 8, ó. Lembra? Divide pelo denominador da fração e o valor multiplica, não é? Então, 64 dividido por 8, quanto é? 8, não é, gente? 8 vezes 8 não é igual a 64. Então, eu sei que cada partezinha dessa aqui vale 8, ó. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 e 8. Se eu somar todas elas, vai dar igual a 64. Mas se eu disser assim, ó, eu quero o valor de 3 partes dessa aí. Eu quero 3 partes, eu quero essas 3 aqui, ó. Essas 3. E aí, quanto é que vai valer? A gente é só calcular. Eu calculei o valor de uma, que deu igual a 8. Então, uma só vale 8. Então, essa vale 8, essa vale 8 e essa vale 8. Não são 3 partes que eu quero? Então, é o mesmo que 8 vezes 3, que é igual a 24, gente. Então, 3/8 de 64 é igual a 24. Que é o mesmo que a tia explica sempre na sala, ó. Pega o valor total, divide pelo denominador da fração e o resultado que você encontrar, multiplica pelo numerador da fração. Ó, numerador é o 3.
tá bom? A tia vai colocar outro exemplo agora com esse quadrado aqui. Esse quadrado está dividido em 4 partes. Vamos dar sentido a ele, tá bom? Eu digo que esse quadrado aqui, ele vale 36. Não é? Ele vale 36, é o total dele. Foi um exemplo, tá, gente? E uma parte dessa não é 1/4? Ó, 1/4, uma de 4 partes que eu tenho no total. Então, quanto é 1/4 de 36? Como é que eu vou descobrir? 36 dividido por 4. Quanto é 36 dividido por 4? Que número eu multiplico por 4 que dá igual a 36, gente? Vai ser o 9, não é? 9 vezes 4, 36, tá certo? E o resultado eu multiplico por 1. Numerador da fração, 9 vezes 1, 9. Tá certo? Se tivesse 2 aqui, por exemplo, 2/4, eu iria multiplicar por 2, que iria dar 18. Não é? E assim vai, tá bom? Gente, agora que a gente já revisou com o cálculo inteiro da fração, a tia vai deixar como atividade uma sequência de situações, problemas que envolvem medidas, que foi um assunto que a gente viu logo no finzinho lá do livro 1, não é? Falando sobre as unidades de medida, de tempo, de comprimento, de volume, de massa, não é? Então, a gente vai revisar através desse método aqui de calcular uma parte de um inteiro. Por exemplo, se eu digo assim, uma sala tem comprimento de 100 metros. Um exemplo. Qual é o valor correspondente a 2/4 dessa sala? Quanto mede o comprimento de 2/4 dessa sala? A gente vai descobrir, entendeu? Vai ser sempre situações, problemas envolvendo as medidas de comprimento. E de dinheiro também, tá bom? De preço, que a gente já revisa o assunto da semana passada. Ok? Então, posso contar com a dedicação de vocês? Espero que sim, turminha. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.